Existe um lugar no Rio de Janeiro que guarda um dos segredos mais chocantes da fama brasileira. Um lugar onde estrelas que já encheram teatros, novelas e emissoras de televisão terminam seus dias longe dos holofotes. Estamos falando do Retiro dos Artistas, um espaço que parece um bairro comum, mas que esconde histórias de glória, esquecimento e sobrevivência. Fundado em 1918, esse refúgio já recebeu mais de 6.000 artistas ao longo de mais de 100 anos de existência. Hoje, mais de 50 casas ocupam um terreno de 15.000 metros quadrados, com teatro, cinema, biblioteca e até piscina. Mas o que poucos sabem é o que realmente acontece por trás dos muros dessa instituição. Nomes que você certamente conhece já passaram ou ainda vivem por lá. A atriz Iris Bruzzi, o ator Rui Rezende de Rock Santeiro, a cantora indicada ao Grammy Flora Purim e até Marcos Oliveira, o inesquecível Beisola de A Grande Família. Só que a pergunta que ninguém tem coragem de fazer é essa: quem paga essa conta bilionária de manter dezenas de artistas famosos morando ali dentro? A resposta pode te surpreender e ao mesmo tempo revoltar, porque o custo mensal gira em torno de R$300 mil e boa parte dessa quantia depende exclusivamente de doações. Isso mesmo, muitos desses ídolos que você aplaudiu de pé não pagam nada para morar lá. E é exatamente aí que a polêmica começa. Neste vídeo você vai entrar literalmente dentro das casas desses artistas, vai entender como funciona essa estrutura por dentro e vai descobrir detalhes que a grande mídia nunca contou com tantos detalhes. Antes de continuar, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Isso é muito mais importante do que parece, porque é a inscrição que faz o YouTube entender que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas, e é ela que garante que você não perca os próximos vídeos como esse. Comenta agora mesmo o que mais te surpreendeu até aqui, quero muito saber sua opinião. E não saia do vídeo antes da hora, porque na parte final eu vou revelar um detalhe sobre esse lugar que praticamente ninguém sabe, e essa revelação vai te deixar completamente impactado. Existia uma São Paulo, um Rio de Janeiro do começo do século XX, onde o teatro brilhava, mas por trás das cortinas muitos artistas viviam à beira do abismo. Tudo começou de verdade em 1915, quando o ator Leopoldo Frois, sensibilizado com o número crescente de colegas desamparados, decidiu agir. Naquela época, o Rio tinha mais de 50 teatros e era considerado a capital cultural do país, mas isso não significava segurança para quem vivia da arte. A Primeira Guerra Mundial havia começado e muitos artistas estrangeiros que atuavam no Brasil, além dos próprios brasileiros, ficaram sem o apoio informal que empresários costumavam oferecer como uma espécie de aposentadoria. Sem esse amparo, a velhice se tornava sinônimo de miséria para quem um dia havia sido aplaudido de pé. Foi então que Leopoldo Frois se inspirou em uma instituição francesa, criada pelo Barão Taylor, que cuidava de artistas dramáticos aposentados nos arredores de Paris. Se aquele modelo funcionava na França, por que não trazê-lo para o Brasil? Com essa ideia na cabeça, ele buscou o apoio de outro nome importante da época, o jornalista Irineu Marinho, dono do jornal A Noite. Juntos, os dois organizaram uma campanha para conseguir doações e conseguiram algo fundamental para o projeto sair do papel. O terreno onde tudo seria construído foi doado por Frederico Figner, o empresário tcheco dono da Casa Edison, pioneiro na gravação de discos no Brasil. Com o apoio garantido, a instituição foi oficialmente fundada em 13 de agosto de 1918, no Teatro Trianon, reunindo 68 profissionais das artes. Poucos dias depois, 133 artistas se reuniram no antigo Cine Teatro Pathé para eleger a primeira diretoria, tendo Leopoldo Frois como presidente e Eduardo Leite como vice-presidente. Uma comissão feminina de beneficência também foi criada na mesma ocasião, formada por atrizes como Abigail Maia e Amália Capitani, mostrando que, desde o início, mulheres tiveram um papel essencial nessa história. O nome escolhido para a instituição foi Casa dos Artistas, e a primeira sede social ficava na Rua Espírito Santo, no centro do Rio.
Com o tempo, porém, a data oficial de fundação passou a ser comemorada em 24 de agosto, uma homenagem ao ator João Caetano, considerado o pai do teatro brasileiro, que havia falecido exatamente nesse dia, muitos anos antes. Essa data, aliás, se tornou também o Dia do Artista no calendário nacional. A primeira sede própria da instituição foi inaugurada em abril de 1919 e, aos poucos, o espaço foi crescendo até se estabelecer definitivamente no terreno de 15 mil metros quadrados que ocupa até hoje, no bairro da Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro. Durante décadas, a Casa dos Artistas cuidou tanto do lado assistencial quanto do lado sindical da categoria, mas isso mudou a partir de 1964, quando foi criado o Sindicato dos Artistas do Estado, o SATED-RJ. A partir desse momento, a instituição decidiu se dedicar exclusivamente ao trabalho de acolhimento, e foi assim que nasceu o nome pelo qual ela é conhecida até hoje, Retiro dos Artistas. Ou seja, esse lugar não nasceu como um projeto de luxo ou vaidade, muito pelo contrário. Ele nasceu de um sentimento simples e humano, o de que ninguém que dedicou a vida a emocionar outras pessoas deveria terminar seus dias sozinho, esquecido ou na miséria. Vou te contar como é de verdade o dia a dia dentro do Retiro dos Artistas. Pensa num espaço que ocupa 15 mil metros quadrados, um terreno enorme do tamanho de um bairro inteiro, só que dentro desse bairro moram artistas que um dia brilharam na televisão, no teatro e na música. São mais de 50 casas espalhadas por esse terreno, cada uma delas individual, para que cada morador tenha seu próprio cantinho, sua privacidade e um lugar que ele possa chamar de lar. Algumas dessas casas são bem antigas, com uma arquitetura clássica que lembra construções europeias, enquanto outras foram construídas mais recentemente, muitas delas com a ajuda de doações de outros artistas, como a atriz Marieta Severo, que contribuiu para erguer novas moradias e melhorar a estrutura do local. Além das casas, o espaço conta com um refeitório grande, onde os moradores fazem as refeições juntos, e é justamente nesse momento coletivo que a convivência fica mais evidente, já que dezenas de pessoas com personalidades diferentes dividem a mesma mesa todos os dias. Também tem teatro e cinema dentro do retiro, então os moradores não perdem o contato com a arte que fez parte da vida inteira deles. Podem assistir filmes, participar de peças e até se apresentar em algumas ocasiões. Tem biblioteca para quem gosta de ler, piscina para quem quer relaxar ou se exercitar, e até um salão de beleza, porque cuidar da aparência e da autoestima também faz parte do bem-estar. E não para por aí, porque a estrutura de saúde é levada muito a sério ali dentro. Existe uma equipe de enfermagem presente todos os dias, além de atendimento médico e psicológico disponível para os moradores, algo essencial numa instituição que acolhe principalmente pessoas mais velhas, muitas delas com questões de saúde física e emocional. Fora isso, os moradores têm acesso a atividades de lazer bem variadas, como aulas de yoga, natação, sessões de cinema, oficinas culturais e outras dinâmicas pensadas para incentivar a interação social, porque a ideia do retiro nunca foi simplesmente oferecer um teto, e sim garantir qualidade de vida e dignidade para quem mora ali. Inclusive, existe uma parceria com o Sesc Rio, que ajuda a promover parte dessa programação cultural. Mas nem tudo é perfeito, porque conviver todos os dias com dezenas de pessoas diferentes, cada uma com sua história, seu jeito de ser e suas próprias dificuldades, não é uma tarefa simples. Alguns moradores já relataram que o ambiente coletivo pode ser barulhento, principalmente na hora das refeições, e que às vezes falta uma rotina mais organizada para lidar com esse convívio em grupo. Ainda assim, para a maioria dos moradores, o retiro representa muito mais do que uma simples moradia, representa acolhimento, segurança e a chance de envelhecer com dignidade, cercado de gente que também viveu da arte e entende exatamente o que é essa trajetória. E o mais interessante é que, apesar de já ter mais de 100 anos de existência, o retiro continua recebendo novos moradores até hoje,
E atualmente existe até uma lista de espera de pessoas que sonham em conseguir uma vaga ali dentro. O Retiro dos Artistas é, sem dúvida, um verdadeiro museu vivo da cultura brasileira, porque por trás daquelas casas simples e aconchegantes moram pessoas que fizeram parte da nossa história através da televisão, do cinema, do teatro e da música. Um dos nomes mais comentados atualmente é o do ator Marcos Oliveira, aquele mesmo que interpretou o inesquecível Beisola na série A Grande Família e que se mudou para o local em 2025 depois de passar por dificuldades financeiras, mostrando que até quem fez parte de um sucesso tão grande na televisão pode precisar de ajuda em determinado momento da vida. Outra figura muito querida é a atriz e ex-vedete Iris Bruzi, que brilhou nos palcos do teatro de revista e encantou plateias com sua dança e seu carisma, e hoje divide seu dia a dia com outros artistas dentro da instituição. O ator Rui Rezende também merece destaque, já que ficou marcado para sempre pelo papel que viveu na novela Roque Santeiro, uma das produções mais assistidas da televisão brasileira, e encontrou no Retiro um lugar tranquilo para viver essa nova fase. E não podemos esquecer da cantora Flora Purim, que é simplesmente um dos maiores nomes do jazz que o Brasil já produziu, com 3 indicações ao Grammy e um alcance vocal impressionante de 6 oitavas, reconhecida internacionalmente por sua contribuição à música brasileira lá fora. Ao lado dela mora o marido, Ayrton Moreira, um percussionista genial que ajudou a construir o samba jazz nos anos 60 e que, além de tudo, já dividiu palco com lendas como Miles Davis nos Estados Unidos, o que mostra o tamanho da bagagem musical que esse casal carrega. Outro percussionista de peso que também chamou o Retiro de lar é Robertinho Silva, considerado um dos grandes responsáveis por moldar a linguagem da bateria brasileira, ao lado de outros ícones da nossa música. A instituição também guarda histórias emocionantes de artistas que já se foram, mas que deixaram sua marca registrada por lá. É o caso do ator Paulo César Pereio, uma figura marcante do cinema nacional, com mais de 60 filmes no currículo, que escolheu viver no Retiro durante a pandemia em busca de um refúgio tranquilo e que faleceu em 2024, aos 83 anos, deixando um legado enorme para o cinema brasileiro. A atriz Sônia Zaguri também construiu sua história dentro da instituição, sendo lembrada com muito carinho por quem conviveu com ela. Outro nome inesquecível é o de Edir de Castro, cantora e atriz que fez parte do famoso grupo As Frenéticas, marcando época com seu talento na música e no humor televisivo, e que também encontrou no Retiro um lugar de acolhimento. Já a atriz Dirce Migliaccio, eternizada como a querida boneca Emília do clássico Sítio do Pica-Pau Amarelo, viveu seus últimos dias na instituição depois de se mudar para lá em 2008, mostrando como o Retiro se tornou, para muitos artistas, um verdadeiro porto seguro no fim da vida. O ator Silvio Pozzato, conhecido por seu trabalho na novela Pantanal, também viveu seus últimos momentos recebendo todo o suporte necessário dentro do local, assim como o talentoso ator Cláudio Correia e Castro, um dos profissionais mais produtivos da história da TV Globo, que morou na instituição até o ano de 2005. A lista de moradores ainda inclui o ator Jaime Leibovitch, lembrado pelo público por seu trabalho em novelas como Alma Gêmea e Eta Mundo Melhor, além da atriz Claire Digon, que já vive há mais de 20 anos dentro do Retiro, o que mostra como para muitos artistas, aquele lugar deixou de ser apenas um abrigo temporário e se tornou, de fato, um verdadeiro lar. E olha que essa lista não para por aí, porque o Retiro também já recebeu músicos, bailarinas, maquiadores, figurinistas, iluminadores e até artistas plásticos, cada um trazendo consigo uma bagagem cultural riquíssima e uma história de vida que merecia ser contada com muito mais atenção pela grande mídia. É justamente isso que torna esse lugar tão especial, porque ali dentro convivem pessoas que ajudaram a construir momentos inesquecíveis da nossa cultura e que hoje, juntas, formam uma verdadeira família, cuidando umas das outras e mostrando que a arte, no fim das contas, também precisa de cuidado e de acolhimento para continuar viva.
Um dos temas mais delicados quando se fala do retiro dos artistas é justamente aquele que poucas pessoas têm coragem de tocar, que é o afeto na terceira idade. A gente cresce acostumado a pensar que amor, carinho e desejo são coisas exclusivas da juventude, mas isso é um engano enorme. Quem mora ali dentro continua sendo gente, continua sentindo saudade de um abraço, continua querendo conversar até tarde com alguém especial, continua desejando companhia de verdade. E foi exatamente sobre isso que o ator Marcos Oliveira, o inesquecível Beisola de A Grande Família, decidiu falar abertamente em uma entrevista. Ele contou que, mesmo depois dos 60 anos, a sexualidade e a vontade de proximidade emocional não desaparecem e que esse é um assunto que praticamente ninguém trata dentro da instituição. Segundo ele, falta espaço para trocas simples de carinho no dia a dia, coisas que parecem pequenas para quem está de fora, mas que fazem toda a diferença para quem vive naquela rotina. Essa fala tocou em um ponto muito importante, que é o tabu que a sociedade ainda carrega em relação ao amor na velhice. Muita gente esquece que uma pessoa de 70, 80 ou 90 anos ainda pode se apaixonar, ainda pode sentir borboletas no estômago, ainda pode querer segurar a mão de alguém no fim da tarde. E dentro de um ambiente coletivo, onde dezenas de pessoas moram juntas, esse tipo de necessidade acaba esbarrando em regras e limites que existem para preservar a organização do espaço. A própria direção do retiro já se posicionou sobre esse assunto, explicando que os moradores têm liberdade para viver sua vida íntima, mas fora do ambiente coletivo, justamente para evitar um fluxo constante de visitas e preservar a rotina de todos que vivem ali. Só que, por trás dessa regra, existe uma realidade mais silenciosa, que é a solidão. Muitos desses artistas passaram a vida inteira cercados de gente, recebendo aplausos, sendo reconhecidos na rua, vivendo bastidores cheios de movimento. E, de repente, na terceira idade, muitos se veem sozinhos, sem família por perto, sem um parceiro ou parceira e com poucas oportunidades de criar novos vínculos afetivos. É um contraste enorme entre o passado cheio de holofotes e um presente que pode ser mais quieto e mais solitário do que qualquer um imagina. Isso mostra uma verdade que vale para qualquer pessoa, famosa ou não, que o carinho e a companhia são necessidades humanas que não têm prazo de validade. Envelhecer não apaga o desejo de amar e de ser amado, e é por isso que discutir esse tema com naturalidade é tão importante. Quando alguém como Marcos Oliveira tem coragem de falar sobre isso publicamente, ele acaba abrindo espaço para uma conversa que precisa acontecer, não só dentro do retiro dos artistas, mas em qualquer lugar que acolha pessoas idosas, seja um asilo, uma casa de repouso, ou mesmo dentro da própria família. Afinal, ninguém deveria se sentir proibido de sentir afeto só por causa da idade que carrega. E histórias como essa ajudam a lembrar que, no fundo, todo mundo, em qualquer fase da vida, continua precisando de amor, de atenção e de um pouco de companhia para tornar os dias mais leves. Existe um episódio dentro da história recente do Retiro dos Artistas que chamou muita atenção e dividiu opiniões, e ele envolve o ator Marcos Oliveira, aquele que todo mundo conhece e ama como o Beisola, de A Grande Família. Ele se mudou para o Retiro no início de 2025, depois de passar por dificuldades financeiras, e como qualquer pessoa que muda de vida de forma tão brusca, precisou se adaptar a uma rotina completamente diferente daquela que ele estava acostumado como ator famoso. Só que, em uma entrevista concedida à revista Veja, Marcos decidiu ser bem sincero sobre como estava sendo essa adaptação, e essa sinceridade acabou gerando uma verdadeira onda de repercussão. Ele contou que viver ali era bom, mas que exigia muito jogo de cintura, porque, segundo ele, faltava uma conduta mais organizada entre os moradores durante os momentos de convivência, principalmente na hora das refeições no refeitório coletivo. Ele descreveu esse momento como barulhento e um pouco caótico, dizendo que muitas pessoas gritavam e não havia uma rotina tranquila para comer em paz.
Ele também fez um comentário que pegou muita gente de surpresa, relacionando o comportamento de alguns moradores a uma expressão popular sobre origem social, o que soou para muita gente como um julgamento indevido sobre a forma como outras pessoas vivem e se comportam. Além disso, ele tocou em um assunto raramente discutido publicamente, que é a questão da afetividade e da sexualidade das pessoas idosas, dizendo que sentia falta de trocas de carinho no dia a dia e que esse tipo de proximidade emocional simplesmente não acontecia dentro do ambiente coletivo da instituição. Assim que a entrevista veio à tona, a repercussão foi imediata. Muitos internautas e até outros moradores do retiro ficaram incomodados com o tom das declarações, e a administradora da instituição, Cida Cabral, precisou se manifestar publicamente sobre o assunto. Em entrevista ao jornal Extra, ela classificou os comentários de Marcos como infelizes e destacou que, até aquele momento, o ator nunca havia se envolvido em nenhum tipo de conflito dentro do retiro, o que tornou a situação ainda mais inesperada para a equipe e para os demais residentes. A instituição também divulgou uma nota oficial, explicando que aquelas falas não representavam a realidade da maioria das pessoas que vivem ali e reforçando o compromisso do retiro com o acolhimento, o respeito e a dignidade de cada morador. Só que, dentro dessa mesma nota, existe uma frase que chamou muita atenção e que, de certa forma, humanizou toda a polêmica, porque a instituição reconheceu que nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em estar numa posição de vulnerabilidade e que precisar, aceitar e realmente querer estar ali são coisas completamente diferentes. Ou seja, mesmo com toda a repercussão negativa, o próprio retiro entendeu que por trás daquela fala existia também uma dor real, a dor de alguém que precisou abrir mão da própria independência para recomeçar a vida em um ambiente coletivo, cercado de regras e de outras pessoas com histórias tão diferentes da sua. Esse episódio acabou levantando um debate importante para além da polêmica em si, sobre como a sociedade lida com o envelhecimento de artistas que um dia foram extremamente conhecidos, e sobre como é difícil para qualquer pessoa se adaptar de repente a uma nova realidade depois de anos vivendo de um jeito completamente diferente. E é justamente por episódios como esse que o Retiro dos Artistas, mais do que uma simples instituição, se tornou um espelho de histórias humanas cheias de altos e baixos, revelando tanto os desafios da convivência quanto a sensibilidade de recomeçar a vida em uma nova fase. Por trás de toda aquela estrutura bonita, com casas bem cuidadas, jardins e espaços de lazer, o Retiro dos Artistas também guarda capítulos de muita dor, e é justamente esse contraste que torna a história tão forte. A maioria das pessoas que chega até lá não escolhe esse caminho por vaidade ou conveniência, e sim porque a vida simplesmente não deixou outra opção. São artistas que, em algum momento, brilharam nos palcos, nas novelas, nos estúdios de gravação e que anos depois se viram sem dinheiro, sem trabalho e, o que dói ainda mais, sem ninguém por perto. Muitos chegam já debilitados pela idade, outros carregando doenças graves e boa parte enfrenta algo que talvez seja o mais difícil de tudo, que é o abandono da própria família. Existem relatos de artistas que criaram carreiras de sucesso, ajudaram parentes financeiramente durante anos e que, quando precisaram de ajuda, não encontraram ninguém disposto a retribuir esse cuidado. É dentro desse cenário que o retiro se torna, para muitos, o último porto seguro. Um exemplo que emociona é o de uma atriz que ficou muito conhecida por seu trabalho na novela Cabocla e que, já nos últimos anos de vida, enfrentou um quadro severo de Alzheimer. Ela passou a receber cuidados dentro da instituição justamente nesse período tão delicado, quando a memória começa a se apagar e a dependência de outras pessoas se torna quase total. Histórias como essa mostram uma realidade que a fama nunca consegue proteger completamente, que é o processo natural do envelhecimento, das doenças degenerativas e da fragilidade que chega com o tempo. Outro ponto muito difícil, e que ficou bastante evidente através dos relatos do ator Marcos Oliveira, é a dificuldade de adaptação à vida em comunidade.
Ele contou que, mesmo reconhecendo os pontos positivos do local, sente que falta uma rotina mais organizada de convivência e que os momentos coletivos, como as refeições, podem ser bastante barulhentos e desgastantes emocionalmente. Ele também tocou em um assunto raramente discutido, que é a solidão afetiva na terceira idade, revelando que sente falta de proximidade emocional e de trocas de carinho no dia a dia, algo que, segundo ele, o ambiente institucional não favorece com facilidade. Esse tipo de desabafo, mesmo gerando polêmica, acaba abrindo um espaço importante para pensarmos sobre como tratamos os idosos em nossa sociedade, principalmente aqueles que romperam vínculos familiares. Existem ainda histórias de artistas que enfrentaram problemas financeiros tão graves que perderam praticamente tudo o que construíram ao longo da carreira, sobrando apenas as lembranças de um passado de sucesso. Alguns chegam ao retiro depois de anos vivendo em situação de instabilidade, sem casa fixa, sem plano de saúde e sem qualquer tipo de amparo. É um choque de realidade muito grande sair dos aplausos e da visibilidade para viver, de repente, dependendo inteiramente da caridade e da boa vontade de outras pessoas. E claro, não podemos esquecer que, para muitos desses moradores, o retiro também representa o lugar onde eles vivem seus últimos dias, o que naturalmente traz um peso emocional muito grande, tanto para quem mora lá quanto para a equipe que cuida deles diariamente. Mesmo com toda essa estrutura de apoio médico e psicológico, encarar o fim da vida longe da própria casa e, muitas vezes, longe da própria família é algo profundamente difícil. Ainda assim, é importante lembrar que essas histórias de dor convivem lado a lado com histórias de acolhimento, amizade e recomeço, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe espaço para um pouco de humanidade e cuidado. Uma das perguntas que mais deixam as pessoas curiosas quando o assunto é o retiro dos artistas é justamente essa. Afinal, quanto esses famosos pagam para morar em um lugar tão bem estruturado, com casas individuais, teatro, cinema, piscina e até salão de beleza? E a resposta costuma surpreender bastante gente. Os moradores não pagam absolutamente nada. Nem aluguel, nem taxa de condomínio, nem mensalidade de qualquer tipo. Tudo o que eles precisam para viver ali dentro é oferecido de forma totalmente gratuita, incluindo a moradia, a alimentação, o atendimento médico, o acompanhamento psicológico e até uma equipe de enfermagem disponível diariamente. Isso significa que morar no retiro não depende de ter dinheiro guardado ou uma boa aposentadoria. Muito pelo contrário. O critério para entrar é justamente estar em situação de vulnerabilidade, seja ela financeira, emocional, de saúde ou até de abandono familiar. Então, se ninguém paga, quem é que banca essa estrutura inteira? É aqui que entra uma parte muito importante dessa história. O Retiro dos Artistas é uma organização sem fins lucrativos, o que significa que ele não tem patrocínio garantido do governo nem uma fonte fixa de dinheiro. Tudo depende de doações. E não é pouco dinheiro que é necessário para manter esse lugar funcionando todos os meses. Estima-se que o custo mensal gira em torno de R$300 mil, um valor que cobre desde a manutenção das casas até a alimentação e os cuidados de saúde de todos os residentes. Para dar conta dessa conta tão alta, o Retiro conta com o apoio de grandes empresas parceiras, como a Globo, a Enel e o Sesc, que aparecem como patrocinadoras oficiais da instituição. Além disso, diversos artistas que já alcançaram sucesso na carreira fazem questão de retribuir e ajudar quem precisa. Um exemplo muito bonito disso é a atriz Marieta Severo, que ao longo dos últimos anos ajudou a financiar a construção de novas casas dentro do espaço, garantindo mais conforto e dignidade para os moradores. O apresentador e diretor de televisão Boni também contribuiu, doando o lucro obtido com a venda do seu livro para a instituição. E o humorista Rafael Portugal já organizou sessões especiais de espetáculos justamente para arrecadar fundos e ajudar a manter o retiro em funcionamento. Mesmo com toda essa rede de apoio, a realidade nos bastidores nem sempre é fácil.
Em entrevistas recentes, a administradora do local, Cida Cabral, chegou a comentar que existem meses em que as contas simplesmente não fecham, o que mostra como a instituição vive um equilíbrio delicado, sempre dependendo da boa vontade de quem pode ajudar. E aqui está o detalhe que talvez mais impressione. Dentro dessas casas moram pessoas que um dia encheram teatros, brilharam na televisão e emocionaram milhões de brasileiros com seu talento. Artistas que, em algum momento da vida, provavelmente já lucraram muito com sua arte. Mas que hoje, por diferentes motivos, como problemas de saúde, falta de planejamento financeiro ou até o próprio abandono por parte da família, dependem inteiramente da generosidade de outras pessoas para ter um teto seguro, uma refeição quente e um cuidado de qualidade na velhice. Isso mostra de um jeito bem direto e sensível que a fama e o sucesso não garantem segurança para o futuro e que, no fim das contas, o que sustenta o retiro dos artistas não é o dinheiro dos próprios moradores, mas sim a solidariedade de quem enxerga a importância de cuidar de quem um dia dedicou a vida inteira a fazer arte para os outros. Atualmente, a instituição abriga cerca de 46 moradores e depende quase inteiramente de doações para se manter, com um custo mensal estimado em R$300 mil. Empresas como Globo, Enel e Sesc aparecem como apoiadoras, além de campanhas promovidas por artistas como Rafael Portugal e o jornalista Boni, que já destinou parte da renda de seu livro para ajudar o local. A presidência hoje é exercida pelo ator Stepan Nersessian, com a atriz Zezé Mota na vice-presidência. Apesar dos desafios financeiros e das polêmicas recentes, o Retiro dos Artistas segue vivo, recebendo novos moradores e mantendo viva uma missão que começou há mais de 100 anos. Cuidar de quem um dia cuidou de emocionar o Brasil inteiro. E assim chegamos ao final dessa jornada por dentro do Retiro dos Artistas. Vimos como um lugar nascido em meio à crise e ao esquecimento se tornou, ao longo de mais de 100 anos, um verdadeiro refúgio para quem um dia brilhou nos palcos e nas telas. Conhecemos as casas, entendemos a rotina, descobrimos quem são os moradores famosos e, principalmente, entendemos que ali dentro ninguém paga um centavo sequer, porque tudo depende da generosidade de quem ainda acredita na importância de cuidar de quem cuidou da arte a vida inteira. Uma história que mistura talento, fama, dificuldade e, acima de tudo, muita humanidade. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a crescer e leva esse conteúdo para mais pessoas que também precisam conhecer essas histórias. E já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo novo como esse. Agora conta pra mim nos comentários o que você achou dessa história. Algum desses nomes te surpreendeu? E antes de você sair, olha só o vídeo que está aparecendo agora na sua tela, porque ele é ainda mais interessante e emocionante do que esse que você acabou de assistir, e com certeza vai te prender do início ao fim.